Fala, galera radical, boa noite. E aí, como é que vocês estão, beleza? Continuo sendo Afonso, um discípulo de Jesus, processo de restauração, lutando aí contra várias coisas, várias falhas de caráter, vários pecados, mas pela graça de Deus e só por ela eu estou limpo só por hoje, amém? Gente, hoje vai dar continuidade à série Juntos. A gente está vivendo aí há 6 semanas, se eu não me engano, é 6 ou é 7. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. O Davi Josué já falou um pouco na oferta, usou um versículo excelente, né, que é vivendo generosamente. E eu queria te convidar nesse momento para que a gente pudesse orar em relação ao que a gente vai escutar hoje, beleza? Então, curva sua cabeça aí comigo e vamos orar. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse ambiente, Pai, onde a gente pode se reunir como igreja, Senhor, para te louvar, te engrandecer, exaltar o teu nome, Pai, que é o nome todo-poderoso. O Senhor é o Senhor dos senhores, Pai. Não existe nada além de ti, Senhor. E diante de ti, Pai, eu quero colocar, Pai, a minha oração, o meu clamor, para que o Senhor fale conosco essa noite, Pai. O Senhor já tem falado através dos louvores, o Senhor tem falado através do serviço das pessoas, dos seus servos, Paizinho. O Senhor tem falado desde o momento que a gente entrou aqui, o Senhor vem ministrando para a gente, Pai, durante o caminho. E, Senhor, continua falando, Pai. Continua trazendo o entendimento, Pai, de quem Tu és, do quão poderoso Tu és e o que Tu pode fazer em nós e através de nós, Paizinho. Ministra no coração de cada um que está aqui, Pai. Que a gente possa sair daqui constrangidos. Que a gente possa sair daqui, Pai, vislumbrados com a Tua glória, Pai. Entendendo que não há nada melhor do que caminhar contigo. É essa a minha oração em nome do Teu Santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pessoal, ao longo dessas últimas semanas, a gente tem vivido uma série de eventos, uma série de encontros, uma série de ações promovidas pela nossa comunidade. Eu queria que você levantasse a mão se você participou de alguma dessas ações, certo? A gente esteve no Eusébio, a gente esteve aqui no Ancuri, a gente esteve na Beira-Mar. Enfim, os nossos GRs, eles fizeram ações, promoveram ações. Semana que vem a gente tem mais uma, né? Limpeza na praia. Enfim, foram várias ações que a gente viveu ao longo desse ano. Ao longo desses últimos meses, aliás, né? Em especial. E eu não tenho dúvida que se você esteve em uma dessas ações, Deus falou contigo de alguma forma. Deus ministrou no teu coração através de alguma palavra que você escutou nesses eventos, através de alguma conversa que você teve, através de algum momento que você orou por alguém, ou que alguém orou por você, através de alguma limpeza que você fez, através da pintura, enfim. Deus falou com você de alguma forma, eu não tenho dúvidas disso. E essas formas de Deus falar são muito individuais, certo? Eu tenho uma experiência, Davi tem outra, enfim, cada um de nós tem uma experiência muito pessoal quando a gente vai para esses encontros. E isso é muito massa, porque a gente geralmente não espera, mas Deus vai lá e fala com nós através de uma forma muito especial. E isso nos muda, isso nos constrange, isso nos faz ter questionamentos, curiosidades diante do que Ele vai fazer a partir disso, certo? Mas existe uma forma que Deus fala através desses momentos que é coletivo. Que Deus fala com a gente como igreja. E Deus tem feito isso ao longo da sua história. Deus fala com a igreja ao longo da história de uma forma muito especial e coletiva. A gente está vivendo juntos agora, mas isso já aconteceu há algum tempo, certo? A gente esteve juntos em 2008. Eu não sei se esses batuquezinhos aqui... Perdão, viu, amigo? Pronto, resolvido. A gente teve a série Juntos em 2008, né? Onde foi um momento que, como igreja, a gente pôde entrar dentro da comunidade, fazer ações. E isso, para a gente, foi um mover gigante, né? A partir de então, a gente
teve um grande impacto através do alcance social, através das ações que a gente fez como igreja. E, de fato, ano passado, quando a gente se reuniu como igreja, como liderança, para pensar como vai ser o próximo Juntos, a gente queria fazer algo para a cidade, né? Então, é por isso que a gente foi para o Eusébio, é por isso que a gente foi para a Beira-Mar, é por isso que a gente promoveu que o nosso GR fizesse isso em outros locais, porque a gente queria que isso fosse para além de onde a gente está, certo? E como eu disse, Deus ele tem falado ao longo da história com a igreja dele através desses momentos. E quando ele fala, é interessante que uma das coisas que ele promove através desses encontros é a comunhão. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, eu vou falar aqui um pouco da origem dela, certo? Mas comunhão vem do termo grego e bíblico, né, chamado koiné. E koiné, koinonia, é uma palavra que é muito bonita, soa bem, e a gente faz parte dessa koinonia, dessa comunhão, desse ajuntamento, certo? No Novo Testamento, essa palavra ela é usada para várias coisas. Deus usa ela de diversas formas para falar coisas específicas, mas que têm conexão, né? Em Filipenses 2, por exemplo, no versículo 1, e aí você não precisa abrir, vai só acompanhando comigo, certo? Anota aí depois para você ver. Mas quando Deus usa a palavra koiné em Filipenses 2, ele está falando sobre comunidade. Ou seja, sobre um grupo de pessoas que se reúne através do nome dele. Em 1 Coríntios 10, a palavra koiné vai ser usada para participação. Ou seja, a participação de cada um de nós nesse encontro. Em Romanos 15, a palavra vai ser usada para contribuição. Então, contribuir é uma forma de participar da comunhão. E em 2 Coríntios 9, a palavra vai ser usada para generosidade. Ou seja, quando a gente é generoso, a gente está participando de uma comunhão, certo? Desses termos, eu quero destacar com vocês a palavra contribuição. Quando a gente está em comunhão, quando a gente está inserido dentro de uma comunidade, participando dessa comunidade, a gente é chamado por Deus a repartir o que temos, segundo as necessidades que a gente percebe. E esse repartir, não necessariamente a gente está falando de bens, mas a gente está falando de dons também, a gente está falando de tempo, a gente está falando de serviço, de recursos. Um exemplo que eu sempre gosto de usar, que eu acho lindo quando eu chego aqui na igreja, é que se dependesse de cada um de nós, do pecador que existe em nós, a gente não estaria aqui hoje, certo? Tem vários outros locais para a gente estar. Eu, por exemplo, eu estaria sofrendo no jogo do Ceará, se dependesse de mim. Mas é interessante porque o que é que nos motiva, o que é que nos faz estar aqui hoje? Dedicar o nosso tempo em louvor a Deus, em adoração a Deus. É o que Deus faz através dessa comunhão, gente. A gente está dedicando tempo, está dedicando serviço. Você olha as pessoas que estão servindo nesse ambiente, por que é que elas servem? Elas estão dedicando o tempo dela e os serviços delas a Deus. Então, quando a gente fala de contribuir, a gente não está falando somente de bens. A gente está falando de tempo e de várias outras coisas, certo? É muito para além disso. E aí, alguns exemplos bíblicos que eu quero falar para vocês, que também está lá em Filipenses, começando por ele, é em 4,15, onde Paulo ele diz aos Filipenses assim: nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que Filipenses promovia a comunhão através do sustento. Aquela igreja sustentava Paulo, e através disso ela promovia a comunhão. Aos Hebreus, o autor diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Os hebreus eles promoviam a comunhão através do repartir. Então, o que eles tinham, ele repartiu com os outros porque entendiam que isso era promover comunhão. Na igreja de Corinto, quando Paulo escreveu para eles, disse o seguinte: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. O que é que Paulo quer dizer aqui? Parece meio complexo, né? Mas ele está dizendo que aquela igreja promovia comunhão através do cuidado. Então, aquela igreja acrescentava pessoas dentro do corpo, e quando fazia isso, cuidava daquelas pessoas, eles estavam promovendo comunhão, certo? E a Timóteo,
quando Paulo escreveu para ele aquelas instruções pastorais de como ele deveria seguir o seu ministério, Paulo diz o seguinte: ordeno-lhe que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Ou seja, Paulo estava falando para Timóteo, instruindo Timóteo a promover comunhão através da generosidade, que é o nosso tema de hoje. Eu vou até reler aqui para vocês, porque eu acho muito rico, certo isso? Mas é uma ordenança que Paulo está dando. Ó. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, ou seja, sejam ricos em fazer ação, e generosos e prontos para repartir, ou seja, não importa o que está acontecendo, reparta, não importa o que está acontecendo de vida, porque Deus está cuidando da sua vida. E aí eu faço 2 perguntas aqui para vocês, eu quero que vocês reflitam nessas perguntas pessoalmente, certo? Você e Deus, mas como é que você, olhando para a sua caminhada com Deus, você pode ser alguém mais generoso? Como é que você pode ser alguém mais generoso? E a segunda pergunta é, por que é que Deus quer que você seja generoso? Eu vou abordar aqui essas perguntas com vocês, vou dar aqui alguns exemplos práticos, certo? Mas são perguntas que a gente tem que se fazer, que é importante para a nossa caminhada, porque senão a gente entra numa zona de comodismo. E a gente não pode estar nessa zona de comodismo quando a gente fala de cristianismo, certo? E aí eu vou começar pela segunda pergunta, por que é que Deus quer que a gente seja generoso? E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é porque generosidade cria comunidade. Já dei alguns exemplos aqui, mas Paulo, lá em 2 Coríntios 9:12, ele reforça: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, certo? Mas também transbordando em muitas expressões a gratidão a Deus. Ou seja, aquela igreja, quando eles doavam o tempo deles, eles não estavam apenas suprindo a necessidade de pessoas, mas eles estavam mostrando ali a gratidão a Deus que eles tinham pelo que Deus fez na vida deles. Além de suprir, a generosidade, ela cria essa gratidão a Deus no nosso coração. Quando a gente empresta algo a alguém, não sei se você tem alguma coisa aí que você pensa logo, rapaz, só pegar dar isso aqui, mas quando você empresta essa coisa a alguém, quando você reparte, você cria um vínculo com aquela pessoa. Porque o que a gente carrega, geralmente, o que a gente tem, carrega um pouco de cada um de nós, certo? A palavra de Deus diz que ali onde está o tesouro, ali vai estar o seu coração, né? E isso tem um pouco a ver com idolatria, mas também tem um pouco a ver com as coisas que vocês têm, vai ter característica de vocês. Por favor, amigo, te agradeço. Mas quando você tem essas coisas e você reparte, isso cria um vínculo com outras pessoas, e se você já repartir alguma coisa sua, você vai ver isso na prática, é porque essas coisas carregam características suas, certo? Então, toda vez que a gente age com generosidade, repartindo com pessoas aquilo que é o nosso tesouro, a gente está criando vínculos, a gente está promovendo comunhão, a gente está gerando ali uma comunidade. Os primeiros discípulos, eles eram conhecidos pela sua generosidade. Em Atos 4:32 diz o seguinte: ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuísse, mas compartilhava com tudo que tinham. Ou seja, os primeiros cristãos, eles tinham aquelas coisas deles e nada daquilo ali eles falavam assim, isso aqui é meu, mas aquilo ali era nosso. Então, quando eles tinham um bem, uma casa ou qualquer coisa do tipo, aquilo não era deles, mas era nosso. Porque através do repartir aquilo ali, eles geravam comunhão. Eu não sei se vocês já repararam isso, certo? Eu lembro muito disso na minha infância. Mas meu pai falava direto, não se apegue às coisas, reparta e tal, divida, né? Compartilhe os brinquedos, em especial os brinquedos, né? E isso geralmente é uma forma dos pais de nos ensinar a disciplina de não ser apegado às coisas. E quando a gente geralmente não reparte essas coisas, a gente recebe uma lição de dizer assim, você tem que repartir, você tem que compartilhar, né? Geralmente essa briga era com os primos, porque nossos primos queriam pegar nossos brinquedos, a gente não queria deixar.
E através dessa disciplina, às vezes, os nossos pais se entristeciam quando a gente não repartia. E aí você imagina como é com Deus? Deus se entristece quando a gente se priva de dar, de repartir e de compartilhar, porque Ele é nosso Pai. Eu já falei isso várias vezes aqui, eu sempre gosto de falar isso porque isso é importante, certo? Mas existe uma diferença entre fazer o social e o que é evangelismo. Eu acredito demais que evangelismo é pregação da palavra, é falar de Jesus, é compartilhar. Quando Paulo ele fala sobre evangelismo, no Novo Testamento, ele sempre vai falar que aquilo ali é algo falado, é algo expressado. Já o social é aquilo que a gente faz de suprir necessidade, de fazer ações. E a gente sempre fala que a alma ela é mais importante que o corpo, né? Então, se tem alguma prioridade, rapaz, essa prioridade é a eternidade. Pregue o evangelho. Mas isso não menospreza o poder do social. Existia um autor americano, Francis Schaeffer, o nome dele, conhecidíssimo, que ele dizia que antes da gente fazer o evangelismo, a gente tem que se preparar para um pré-evangelismo. E o que é esse pré-evangelismo? Esse pré-evangelismo é você ganhar pessoas, é você promover um ambiente onde, nesse ambiente, essas pessoas vão olhar para você e dizer assim, caramba, tem algo diferente nessa pessoa. Caramba, o que essa pessoa está falando, desse Deus que ela está falando, isso aí é testemunhado através da vida dela. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, certo? De que pregação do evangelho é importante sim, mas se a nossa vida não reflete isso que a gente está falando, não vai adiantar. Na maioria das vezes a gente vai fazer é criar muros, em vez de pontes com essas pessoas. Então é sempre importante que esse testemunho da gente seja alinhado com aquilo que a gente está falando, certo? O segundo ponto, sobre do porquê Deus quer que a gente seja generoso, é porque a generosidade derrota o materialismo. A tendência do ser humano é nunca estar satisfeito com o que tem, certo? Isso é retratado em filmes, em quadrinhos, é retratado em séries. Mas quando a gente quer uma coisa e a gente consegue aquele objetivo, a gente sempre quer mais. Então, dá um exemplo aqui para vocês, né? Isso já é o clichê assim, de filme e série. Mas geralmente é um vilão, onde esse vilão tem um objetivo, e aí no meio do filme ele consegue esse objetivo, e quando ele consegue, ele diz assim, espera aí, eu posso mais, eu consigo mais, e ele vai atrás disso, e quando ele consegue, ele continua indo atrás de mais, e assim vai, né? Então a nossa tendência é nunca estar satisfeito com o que a gente tem, é sempre estar querendo mais, é sempre querer mais, e estar sempre acumulando. A gente poupa para ter mais, e não quero dizer que poupar é um pecado, mas a gente tem que saber a motivação do nosso coração em fazer isso, e a gente está sempre nessa busca, certo? E uma coisa triste quando a gente olha para esse materialismo, é que na maioria das vezes as pessoas que mais têm são as que menos contribuem. As pessoas que geralmente mais têm dinheiro, que mais têm poder, são as que menos fazem. E geralmente as que têm menos é as que mais fazem, né? Eu lembro de um vídeo que eu vi no TikTok, que era um rapaz em situação de rua, que ele recebe uma doação, e aí chega outra pessoa para ele, e vê ele recebendo aquela doação, e pede um pouco, e ele não faz questão, né? Ele só tem um pão ali, que mal dá para saciar a fome, mas ainda reparte aquele pão e dá para outra pessoa. Não estou dizendo que isso é regra, mas é um dado triste, que quem tem mais, geralmente, é quem menos faz. Geralmente você pega uma super mansão, onde cabe uma ruma de gente, ali geralmente só tem 2 ou 3 pessoas, e você pega uma casinha pequena, e naquela casa tem 10 pessoas. Vocês com certeza já viram isso, né? E nesse meio egoísta, nesse deserto egoísta, Deus ele tem erguido um oásis de generosidade, que é a igreja dele, a igreja de Jesus. E eu dou glória a Deus por isso, que eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um pensamento de que igreja não prestava, de que igreja era tudo igual, só queria roubar dinheiro dos outros. E eu lembro que na primeira vez que eu pisei aqui, foi no dia onde eu estava no culto e eu pude conhecer um pouco o que essa igreja fazia e como ela se alegrava naquilo que ela fazia, né, através das ações.
E aí, quando eu vi isso quebrou para mim todo o estigma, todo o preconceito que eu tinha sobre igrejas. E eu falei assim, caramba, existe algo muito além daquilo que eu penso que é a igreja, né? Então Deus tem levantado a igreja dele, o corpo dele, eu não falo só da IBC, mas falo da igreja como um todo, para quebrar essa estatística onde quem tem mais é quem menos doa, certo? A gente tem a maior riqueza dessa vida, que é conhecer Jesus. A gente tem a maior riqueza dessa vida, que é conhecer quem nos criou, que é ter um encontro pessoal com Ele. E quando a gente entende essa mensagem, a gente quer compartilhar ainda mais com outras pessoas, né? E isso é muito especial. E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo do pastor Armando, falando um pouco sobre como a gente chegou nessa propriedade onde a gente está hoje, certo? A gente olha para cá, a gente não sabe geralmente como é a origem, mas tem um vídeo muito legal do pastor Armando que eu queria assistir com vocês. Chegamos à nossa 6ª semana da campanha Juntos. Que maravilha tudo que nós temos vivido, não é? Mas hoje a nossa ênfase é generosidade, vivendo generosamente. Deus é o maior exemplo. Ele dá o maior exemplo de generosidade quando Ele dá o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Davi disse, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Imagina, nosso Deus Pai deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Como não seríamos generosos para com o próximo, para com a obra de Deus, para com a igreja de Jesus? O apóstolo Paulo adverte, lá em 1 Timóteo capítulo 6, àqueles que têm posses, a que sejam generosos, ricos em dar, em repartir. Mas, obviamente, ele não fala apenas àqueles que têm grandes fortunas ou grandes bens, mas ele fala a todos, como se falasse àquela viúva pobre que deu tudo que tinha. Viver generosamente é uma virtude do Espírito Santo de Deus, mas é, acima de tudo, um ato de gratidão. E a nossa igreja, a Igreja Batista Central de Fortaleza, tem uma história de generosidade, porque ela sempre foi sustentada pelos fiéis, por aqueles que se deram generosamente à obra, não apenas a si mesmos, mas também deram daquilo que possuíam. A compra dessa propriedade foi um milagre. 1998, nós estávamos lá no 7 de setembro e de repente sonhamos em sairmos de lá da Aldeota, do Meireles e vimos para cá, para esse bairro carente, perigoso, mas encontramos aqui uma propriedade enorme, cujo valor estava muito longe do nosso alcance. Mas Deus levantou pessoas cheias de generosidade, cheias de amor, pessoas dispostas a dar, a contribuir. E essas pessoas então se engajaram. Dentre elas, crianças com seus cofrinhos no porquinho, dentre elas, adolescentes que de repente deram seus skates, suas bikes, mulheres que deram do artesanato que produziam, pessoas que até deram carros, apartamentos, e isso possibilitou a cada um de nós, obviamente, a contribuição e ao povo de Deus vislumbrar o milagre de termos o dinheiro em pouco menos de um ano para pagar essa propriedade toda. Então, uma história de generosidade. E à medida que eu me aproximo aqui, caminhando no campus hoje, e me aproximo dos galpões do GF, eu me lembro também que esses galpões foram construídos também por um gesto de generosidade. Eu e Solon ganhamos um campeonato em 2003 de rally, o prêmio era uma TR4, aliás, Deus providenciou, porque foi a última TR4 a ser dada como prêmio naquele ano. E nós decidimos que a maior parte do valor daquela TR4 seria destinada para a construção desses galpões. E assim um gesto de generosidade. E depois nós temos aqui no nosso campus, nós temos um campo de futebol, num tamanho razoável, um gramado muito bem feito,
E este campo também foi nos dado como um gesto generoso do senhor Ximenes, que pouco usufrui desse próprio campo, mas ele não fez para si mesmo, ele não deu para si mesmo, ele não foi generoso em função das suas próprias demandas, mas ele o foi para que a congregação pudesse usufruir, para que essa comunidade da qual nós fazemos parte pudesse também usufruir. Jovens, crianças, meninos que são aqui treinados a cada momento e a cada tempo. E assim é a própria vida da igreja, a própria manutenção dos pastores, dos líderes, dessa operação que acontece aqui semanalmente nos escritórios, os funcionários, as máquinas, o cortar das gramas, a manutenção, a pintura, tudo isso nos mantém funcionando perfeitamente, exatamente porque pessoas generosas continuam fielmente contribuindo mensalmente, semanalmente para o avanço do reino de Deus. Então, nessa campanha, quando nós fechamos, nós queremos deixar aqui esta palavra, esse legado de generosidade, porque quando nós o fazemos individualmente, nós temos os dividendos para o reino de Deus. Mas quando fazemos juntos, olha o que Deus pode fazer e olha onde esse ministério tem chegado para a honra e glória de Jesus. Por isso, seremos generosos juntos para que o mundo creia. Amém. Quando a gente olha para um vídeo desse, né? O pastor Armando contando a história e tal. E quantas vezes eu já pude ver ele contando essas histórias e chorando, né? É bacana ver porque eu tenho certeza que quando eles estavam vivendo tudo isso, de sair da aldeota e vir para cá, né? E todas as ações, a questão do rally e tudo, eles não imaginavam o que Deus iria fazer através desses gestos de generosidade, né? Às vezes a gente olha para a questão da generosidade e a gente pensa que tem muito a ver com dinheiro, com contribuição financeira, mas o que ele fala aqui no vídeo sobre como as pessoas contribuíram vai para muito além disso, certo? Você vê pessoas doando seu tempo, pessoas doando serviço de capinar, de cuidar da propriedade, pessoas que evangelizaram pessoas e essas pessoas puderam contribuir de alguma forma. Enfim, quando a gente promove a generosidade, a gente nem imagina o que é que Deus pode fazer através dela, certo? E o terceiro ponto que eu queria ver com vocês é que a generosidade fortalece a nossa fé. Contribuir é uma prova real da nossa fé. Deus fala mais em generosidade na Bíblia, por exemplo, do que sobre céu e inferno. E não é que céu e inferno é uma questão importante. A gente precisa entender céu e inferno. A gente precisa olhar para a eternidade. Mas Deus fala muito mais sobre generosidade. Então a gente também precisa olhar para a generosidade, certo? Tudo que nós temos é dom, é graça, é dádiva de Deus. E é porque a gente tem essas coisas dadas por eles que a gente tem que doar essas coisas, certo? A gente tem que doar os nossos dons. A gente tem que doar o nosso serviço. Cedo ou tarde, você vai ter que aprender e acreditar nas promessas de Deus e no princípio de que está lá escrito na palavra dele, que é o princípio da semeadura, que está lá em 2 Coríntios 6, 9, aliás. Quem aqui já ouviu falar sobre o princípio da semeadura? Tem o pessoal aí, certo? E aí eu vou ler aqui para vocês o que é que o texto diz. Mas o texto diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Isso aqui não é uma promessa, certo? De que eu tenho que fazer para receber coisas, não. Mas o que a palavra está dizendo aqui é que quando você faz e você nem imagina o que pode acontecer através daquilo ali, é um exemplo do que a gente viu no vídeo. E esse princípio ele se aplica para qualquer área da nossa vida. Quando a gente critica demais, pode ter certeza que o que a gente vai receber é crítica. Quando a gente fofoca demais, pode ter certeza que o que a gente vai receber é a gente falando da nossa vida. Quando a gente leva as coisas a pagode demais, muito na brincadeira,
rapaz, a gente vai colher muita coisa ruim disso. A gente não vai ser levado a sério. Inveja, ira, ciúmes, tudo isso será devolvido a cada um de nós quando a gente promove. E da mesma forma, os bons frutos. Quando a gente semeia, a gente colhe fartamente. Aquilo que você repartir, você vai receber em troca muito mais. Deus promete cuidar das nossas necessidades. Eu não vou lembrar agora qual é o texto exatamente, mas lá em Mateus tem uma passagem que é muito linda, que é Deus falando que cuida dos pássaros, né? E por que não vai cuidar de cada um de nós? Se Deus cuida dos pássaros, por que é que não vai cuidar de cada um de nós? Geralmente a gente tem medo quando a gente está apertado, quando a gente está com o tempo muito corrido, a gente pensa assim, hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu não vou servir, eu não vou contribuir porque financeiramente eu estou apertado. E é nessas horas que a gente percebe Deus cuidando das nossas necessidades, Deus suprindo as nossas necessidades e fazendo muito mais do que o que a gente pode fazer quando a gente se doa no momento de aperto, certo? Existem 2 tipos de pessoas nessa vida. Pensa bem aí, qual dessas 2 pessoas você é? Os que repartem e os que tiram. Só existem 2 exemplos na vida, certo? Ou você é generoso, ou você é avarento. Os que acumulam geralmente são infelizes. Não é por acidente que as palavras miserável, olha bem isso, as palavras miserável e avarento vêm da mesma raiz grega. O avarento geralmente ele é miserável. E os generosos geralmente são felizes, bem-aventurados, como diz em Mateus 6. Por que será que Deus dá para cada um de nós, certo? Tudo que a gente tem na nossa vida é muito além do que o que a gente merece. Por que é que Deus faz isso? Deus faz isso para que a gente aprenda a ser generoso. Deus dá muito mais do que a gente merece para que a gente aprenda a ser generoso. Deus quer que você se lembre que Ele é a fonte de todas as coisas e que sem Ele você nem sequer estaria vivo. Deus é a fonte de todas as coisas. E se Ele não tivesse dado o Filho dele naquela cruz por cada um de nós, qual seria o nosso destino final? Ele não precisava fazer isso, mas Ele foi lá e fez. Então eu queria que você meditasse nesses 3 pontos, certo? Do porquê que você tem que ser generoso. E aí, voltando para as perguntas, para a primeira pergunta, quis começar pela segunda, né? Mas como é que você pode praticar generosidade? E aí eu sei que cada um de vocês que pararam para refletir nessa pergunta vão ter exemplos muito pessoal, vão ter exemplos aí da escola, da família, de casa, como é que eu posso ser generoso dentro de casa. Mas trazendo aqui no coletivo, certo? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que ser generoso é uma questão de atitude. É algo que começa no nosso coração. Como diz lá em 2 Coríntios 8. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem. E não de acordo com o que não tem. Deus ele não se preocupa com a quantidade, certo? Mas com a atitude que a gente desenvolve em nosso coração. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que serve com alegria. Deus ama daquele que cuida com alegria, sem pesar, sem sentir nenhuma obrigação. Deus ama aqueles que servem, que fazem ações e se alegram em meio ao cansaço, em meio à dor. Deus se alegra. Aquela pessoa ela pode fazer bem pouquinho, mas se ela faz aquilo ali com alegria, com entendimento, Deus se alegra. E aí eu quero deixar 4 atitudes recomendáveis para que você possa promover isso no seu coração, certo? A primeira é que você contribua conscientemente, não impulsivamente. Entenda o que é que você está contribuindo, por que você está contribuindo. Essas são questões essenciais que a gente tem que entender antes de contribuir. A segunda coisa é faça isso com entusiasmo. Sirva com entusiasmo. Contribua com entusiasmo. Cuide com entusiasmo. Não faça isso com tristeza. Não faça isso com cansaço. Às vezes, se o nosso coração não está naquilo, é melhor a gente nem fazer. A gente não precisa fazer as coisas por culpa ou por medo, certo?
de ser punido por Deus. Isso não existe. Quanto mais a gente contribui, mais Deus vai trabalhando no nosso coração. A terceira coisa é que faça voluntariamente. Nunca sob pressão de nada. Nunca achando sobre, eu preciso fazer, porque eu tenho que fazer. Não. Você não precisa colocar essa pressão sobre você. Porque essa questão do servir, essa questão do ser voluntário é uma questão de libertar e não de aprisionar. E a quarta coisa é que faça com alegria. E servir com alegria é um desafio, certo? E aí eu tenho uma boa e má notícia para você. A boa é que a gente tem desafios pela frente. Esses desafios são relacionados àquilo que está no nosso coração, aquelas correntes do pecado. Mas a boa notícia diante disso é que Deus está cuidando de cada um de nós. E Ele faz através de cada um de nós. Quando eu vejo o que Deus faz através dessa igreja, através de pessoas, quando eu vejo, por exemplo, vou destacar aqui, mas lá no Eusébio, a gente no sinal, saindo ali, aí distribuindo no sinal, a questão dos cartãozinhos, com bombom e tal, levantando a bandeira, mandando o povo buzinar. Quando a gente faz aquilo ali, eu tenho certeza que vários de vocês pensaram muito antes de estar ali. É justamente o diabo querendo agir na nossa vida, dizendo assim, não vá, não faça e tal. Mas, gente, quantas pessoas, aquilo foi num sábado, e quantas pessoas chegaram aqui no domingo através daquela ação? Quantas pessoas passam aqui na BR, sobem aqui o viaduto, e nem imaginavam que isso aqui era uma igreja, achavam que era um circo. E através daqueles cartãozinhos que entregaram no sinal, aquelas pessoas falaram, caramba, ali é uma igreja. E lá no cartãozinho aqui dizendo, um lugar de restauração. E aquilo ali naquelas pessoas lembra algo que elas estão passando, e elas dizem assim, eu preciso de restauração, então eu vou lá. E aí no domingo estava aqui, na segunda-feira estava aqui. Eu tenho claramente, eu lembro claramente, certo? Do domingo posterior que a gente estava ali, eu estava ali sentado na frente da tenda, e aí chegou uma senhorinha, junto do Conexão, e deu um abraço, e quando ela deu aquele abraço, ela falou assim, eu vim pelo que aconteceu ontem, Então a gente nem imagina o que Deus pode fazer através desses atos de compaixão, esses atos de serviço, certo? E aí, recapitulando com vocês, para a gente ir aqui para o final, mas quais são os benefícios da generosidade? Primeiro, ela cria comunidade. Ela cria o senso de corpo. Segundo, ela derrota o materialismo. Se a gente é apegado a alguma coisa, é através da generosidade que Deus vai quebrar essa idolatria. E a terceira coisa é que fortalece a nossa fé. E existem vários outros benefícios, certo? Mas eu quero destacar com vocês esses três. E o principal, para onde esses três nos levam, que é o se parecer cada vez mais com Jesus. E aí, nesse momento, eu vou orar com vocês novamente, certo? A gente vai aqui caminhar para o final, mas eu queria trazer desafios práticos aqui para vocês. O primeiro é, você entende o quão precioso é viver em comunhão, sendo generoso? Se você não entende, reflete um pouco nisso. Ora a Deus. Pede a Ele para Ele trazer esse entendimento. Não existe cristianismo parado, gente. Não existe. Não existe um cristianismo onde a gente vem aqui domingo a domingo, senta, e aí acha que esse é o momento de recarregar as energias. E aí na semana a gente pega e chuta o pau da barraca e peca. Aí domingo a gente está aqui de novo para recarregar as energias. Não existe, certo? Deus não quer isso para a sua vida. O que Deus quer para a sua vida é que você seja servo. Que você seja generoso. Que você seja um cristão que olha para a palavra dele e pratica o que está escrito na palavra dele. Que não se apega a bens materiais. Que não se apega a outros compromissos em vez de estar com ele, certo? Deus não quer isso para a sua vida.
Um exemplo aí é que a gente está vendo esse momento de política, de polarização, e é tendencioso para nós, nesse momento, se apegar a pessoas, a homens, achando que eles vão resolver, achando que eles são a solução. E aí a gente briga com o irmão, briga com a família, briga com os pais por conta disso. E meu chapa, minha amiga, deixa eu dar uma notícia para você. Quem muda é Jesus. Quem muda contexto social é Jesus. Ele faz isso através da igreja dele. Muitas vezes essa igreja vai em locais, e quando vai nesses locais não é porque não existe um Salvador prometido ali, certo? Mas é porque aqueles locais são desassistidos pelo governo. O governo não chega lá, mas a igreja de Jesus chega. Então que a gente possa sair daqui com um coração sedento por servir, um coração sedento por contribuir, um coração sedento por ser generoso. Vivendo um cristianismo onde a gente faz na prática. E a gente só vem aqui no domingo, senta, escuta uma mensagem, canta um louvor e nem sabe por que fazemos isso, certo? Eu quero te dar esse desafio. Ora a Deus, apresenta isso diante dele e pergunta: Deus, como é que eu posso ser alguém generoso? E aí eu vou orar aqui, diante dessas questões, e se Deus falou com você, certo? Se Deus falou com você, se levanta aí, passa lá na central depois, mas coloca diante dele, certo? Se Deus falou com você, não sei se vocês repararam, mas aqui atrás tem uns cartãozinhos, ó, empendurados aqui, com várias ações, com várias dicas de como a gente pode ser generoso, de como a gente pode servir, de ações que a gente pode fazer com o nosso GR. E aí não tem cartãozinho para todo mundo, certo? Não vai ter, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque estão acabando os cartões. Muita gente tem pegado para promover ações. Mas pega um aí, leva para o teu GR, combina com o teu GR, como é que vocês podem promover essa ação, certo? Mas não deixa de olhar o que está escrito aí. Tá bom? Vamos orar. E lembre-se, se Deus tem falado com você, se levanta nesse momento, passa lá na central, mas não sai daqui, certo? Sem ter uma resolução para a sua vida, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito através dessa igreja. Obrigado pelos servos, Paizinho, que existe nessa comunidade, Pai. Senhor, nada disso o Senhor precisa da gente para que seja feito. Nada. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. E não está lá, Paizinho, o Senhor pode mudar qualquer coisa. Mas o Senhor nos dá o privilégio, Pai, de ser instrumentos teus, Paizinho. Instrumentos que não vivem um cristianismo raso, paia, mas que vivem um cristianismo, Senhor, sedento em servir, sedento em fazer, sedento em olhar ao nosso redor, Paizinho. E quando olha ao nosso redor, a gente vê pessoas precisando de Ti. E, Senhor, vem o entendimento que a gente precisa fazer mais, que ainda é pouco, Pai, o que a gente tem feito. Paizinho, fala com cada um que está aqui, Senhor. Traz o entendimento no coração de cada um que está aqui, Pai, do que o Senhor pode fazer através da generosidade, Paizinho. Que a nossa generosidade, Paizinho, seja algo que não mude somente o nosso contexto social, que não mude só a nossa família, nossos amigos, nossa igreja, mas que mude o nosso coração, Pai. O coração de cada um de nós, Senhor. Muitas vezes, Paizinho, a gente está passando por uma crise de fé, por aquele momento onde parece que o Senhor não fala conosco através da palavra, onde o Senhor não fala conosco através da oração, Paizinho. Mas o Senhor usa, Pai, a comunhão, o servir, o fazer, Pai, para falar com cada um de nós. Fala, Senhor, com cada um de nós. Continua ministrando no coração de cada um de nós, Pai. Que a gente não perca esse combustível do servir, do fazer, Pai. É essa a minha oração em nome do Teu santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém.